Formação das composições ferroviárias. Bem, existe uma equação, então, para esforço trator, tá? Esse F aqui vai ser o esforço trator da locomotiva, e a gente faz ele em kgf, tá? Quilograma-força. E esse número aqui, ó, nada mais é do que um número que aparece quando você faz essa conversão de HP, né, dividido pela velocidade, para você, então, achar uma força. Você pega, então, a definição lá de potência, né, e divide pela velocidade, você acha uma força, mas para você fazer as devidas conversões, você chega nesse número aqui. Vocês podem brincar depois aí na folha e quem tiver interesse, não vou cobrar de vocês vão chegar nessa constante aqui, tá? Então, isso aqui não é uma equação empírica, não. Isso aqui é uma equação física, né? Então, você tem as devidas conversões. Dessa equação, a gente consegue entender o seguinte. É só olhar a força, velocidade aqui no denominador, e a potência aí da locomotiva no numerador. Ou seja, quanto maior a potência da locomotiva, maior a força tratora. Lógico, né? Mas quanto maior a velocidade, menor é o esforço trator. Tá? Então, se você está aí com uma velocidade mais baixa, você tende a ter um esforço trator mais alto. Quando a velocidade tende a zero, ou seja, o trem está parado, a velocidade está lá embaixo, o esforço trator tende ao infinito. Então, quando você está tirando o trem da inércia, você está com o trem parado, está tirando o trem da inércia, é onde você vai ter maior solicitação do esforço trator. É nesse ponto que as rodas derrapam. Veja que essa equação ela não serve só para locomotiva, para trem, não. Ela serve também para o seu carro aí na sua garagem. Tá? É uma equação física. Então, o que ocorre? Por isso que quando você está com o carro parado, você derrapa. Agora, quando o seu carro está em movimento a 100 km por hora, é mais difícil você derrapar o carro, né? Já tentou derrapar a roda lá a 100 km por hora? É difícil. Você vai acelerar e o trem vai. Agora, quando você está parado e você... carro, né, que não é automático, você vai, pisa no freio, coloca, engata a primeira, acelera e solta o freio de uma vez. O carro vai, né, cantar pneu. Então, isso aí a gente consegue fazer em função dessa velocidade que está baixa. Ok? Bem, então, a gente tem uma relação da força com a aderência. Isso aqui é a força tratora, né, que a gente tem lá disponível em relação a uma potência de máquina para a gente conseguir tirar o veículo da inércia estacionária, mas temos que ter uma aderência. Então, a aderência é necessária para vencer as forças resistivas. Do contrário, não adianta esforço trator, pois as rodas derraparão. O que vai acontecer? Tudo que tem roda, né? Rodovia, ferrovia. Você pensar aí, até no carrinho de rolimã, se você conseguir, vai acontecer. Então, ó, o HP, né, o horsepower, é uma unidade de origem inglesa. Então, o HP, ele tem aí 1,0138697 CV, cavalo-vapor, que equivale a 745,7 watts aí. Um CV é 0,98632 HP, que equivale a 735,5 watts. Então, veja que não é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa, um HP igual a um CV. Não, é próximo, né? É 1, alguma coisa. Mas não é a mesma coisa. Existe uma diferença e quando a gente faz as conversões aí de potência elétrica, a gente tem, então, esse valor em watts. Tá? Lembrando que o motor de tração da locomotiva é elétrico. A gente tem o motor a diesel, na verdade, ele é um gerador de energia. Então, você tem um motor a diesel que vai converter, que vai gerar uma energia elétrica e você vai fazer as devidas conversões internas, de alternada para contínua, né? Ou de contínua para alternada, dependendo do caso dos sistemas embarcados, e você tem, então, algumas locomotivas são alternadas, outras são em corrente contínua. As mais recentes são de corrente alternada.
corrente contínua gerava alguns problemas aí. Na década de 90 que começaram a aparecer as locomotivas aí de corrente alternada. Então você tem essas conversões, certo? Quando o objeto tem velocidade constante, de 1 metro por segundo, a uma força constante de 1 newton, a taxa de trabalho, então, é de 1 watt. Então, essa definição aqui, eu tenho essa quantidade de watt, mas o que é o watt? O watt é um objeto em velocidade constante de 1 metro por segundo, né, a uma força constante de 1 newton. Então, ele realiza uma taxa de trabalho de 1 watt. Então, 1 watt aqui, ó, né, é 1 newton por 1 metro por segundo. Então, eu consigo fazer a conversão para kgf, né? Então, eu tenho aqui 1 sobre 9,82, se eu colocar aí a nível do mar, kgf vezes metro por segundo. E desse imbróglio, quem que vai entender essa equação aqui, né? Só para dar uma introdução. Então, eu tenho aqui a força, potência sobre velocidade. Então, olha na equação anterior, força é potência sobre velocidade. Então, eu posso falar que a potência, no caso de 1 watt, é newton metro vezes metro por segundo, velocidade é em metro por segundo. Então, corta esse, corta com esse, sobra newton. Por isso que eu consigo tirar a força quando eu faço a divisão de potência por velocidade. Tá? E aí, eu faço as devidas conversões e vou chegar naquele fator aqui dos 273. Então, ao eu converter o watt para HP, porque o motor da locomotiva geralmente é dado em HP, por isso que eu estou fazendo essas conversões, né? Então, seguindo aí a matemática que está aí embaixo, você vai chegar naquela equação, só para demonstrar aí, para quem estiver curioso. Por isso que é interessante saber essas relações. Ó, então, esforço trator das locomotivas. Ó, o torque transferido pelo motor aos eixos das locomotivas é inversamente proporcional à velocidade desenvolvida, como nós já vimos pela equação. A velocidade crítica, menor velocidade do trecho com o motor realizado grande trabalho. Então, o que é velocidade crítica? É menor velocidade do trecho com o motor realizando grande trabalho. Então, a velocidade crítica para o pior trecho da ferrovia apresenta maior torque. Então, de novo, a velocidade crítica para o pior trecho da ferrovia apresenta maior torque desse motor, sendo que a velocidade crítica é a menor velocidade do trecho, com o motor realizando grande trabalho. É quando o motor está lá sofrendo, morrendo, né? Então, a gente pode entender o seguinte, ou seja, baixas velocidades requerem maior esforço trator das locomotivas. E, consequentemente, tem maior consumo de combustível, de diesel, né? Onde a máquina ali está toda trabalhando para conseguir vencer a ladeira. Então, aspectos da tração. Admitindo-se uma velocidade constante, porque eu preciso de velocidade constante? Para usar aquela equação, né? Porque a definição, se eu voltar aqui, ó, de watt, é velocidade constante. Então, por isso que eu preciso de admitir uma velocidade constante. Então, admitindo-se uma velocidade constante, o esforço trator das locomotivas iguala a soma das resistências ao movimento. Então, de novo, admitindo-se uma velocidade constante, tá lá, 20 km por hora, puxando, tracionando, tracionando. O esforço trator, ou seja, aquele F lá, que é igual a 200 e tanto, né? 200 e quanto estava lá na equação? 273, F é igual a 273 vezes HP, dividido pela velocidade, não é isso? Ou seja, essa força, que é o esforço trator das locomotivas, que vai ser uma soma, né, de cada locomotiva, vai igualar a soma das resistências ao movimento. Então, essa é a força que tem disponível lá no engate. O engate que começa a tracionar os vagões. Essa força, então, está fazendo um cabo de guerra com as resistências. Quais são essas resistências? Né? A gente vai ver já já. Ó, ao aumentar a resistência, o esforço trator deve ser aumentado para garantir a mesma velocidade. Nada mais lógico, é um cabo de guerra. Se a equipe das resistências aumenta a força, ou seja, por exemplo, estou subindo uma ladeira, a gente tem que aumentar o esforço trator, né, para eu conseguir manter o equilíbrio nesse cabo de guerra.
Então, ao aumentar a resistência, o esforço trator deve ser aumentado. O que isso quer dizer? A locomotiva vai aumentar a potência jogada ali no motor de tração. Tá? Ao reduzir a resistência, o esforço trator pode ser reduzido. Ou seja, agora o trem subiu a ladeira e está descendo. Então, eu posso reduzir esse esforço trator, porque agora eu tenho a gravidade me ajudando aí para gerar o movimento. Certo? Ó, o esforço trator é limitado pela aderência. Ou seja, não adianta, mais uma vez, não adianta eu ter muito esforço trator se eu não tiver aderência. Porque senão a roda vai andar em falso, a roda vai patinar. Né? Então, por mais que eu tenha uma locomotiva com esforço trator enorme, eu tenho que ter aderência. E essa aderência vem do atrito que eu tenho ali na superfície com os trilhos, da roda com o trilho. Se tiver uma graxa ali, por exemplo, um orvalho da manhã, isso vai reduzir o atrito, vai reduzir a aderência. Ok? Então, quando a locomotiva está parada, ao tentar sair da inércia estacionária, nesse caso, o esforço trator é aumentado para vencer as resistências. Mas lembre-se, ele não pode ser maior do que a aderência. Se o esforço trator atuante for maior que a força de aderência, a locomotiva vai patinar. Então, estou tocando essa tecla aí. Portanto, se o valor do esforço trator for próximo ao valor da aderência, temos a situação ideal, otimizada. Pensa o seguinte, eu tenho uma aderência que está limitando, tenho esforço trator. Adianta eu ter uma locomotiva com esforço trator muito maior do que a aderência? Não adianta, vai derrapar. Então, o que acontece? Eu tenho que ter ali uma potência, né, que vai me gerar ali um esforço trator, né, uma força tratora próxima a essa aderência. Então, vamos lá. Então, tá aí um trilho, a foto que eu tirei aí numa ferrovia, 1900 lá vai bolinha, e aí a gente tem o que a gente chama de alta-têmpera superficial, que nada mais é do que a roda patinando sobre os trilhos. Dá esse aspecto aqui nos trilhos, tem que trocar os trilhos. Você gerou um defeito nos trilhos. Então a gente não quer isso acontecendo, um defeito na via que a gente está gerando. Certo? Vai gerar defeito em roda também, é outra história. Então, algumas causas da patinagem. O que vai acontecer, então, esse problema aqui, ó? O aumento do esforço trator, né? Normalmente, na parte da composição, ocorre um aumento brusco na força de tração. Então, isso vai gerar a patinagem, simplesmente ele ser maior do que a aderência. Eu tenho também a diminuição do coeficiente de aderência. Presença de umidade ou óleo, né, vai reduzir o coeficiente de atrito. Diminuição do peso aderente. Aqui a gente começa a entrar numa coisa bacana. A história ferroviária, lá com as locomotivas a vapor, né, as primeiras locomotivas a vapor, algumas locomotivas tinham muita potência, mas não tinha peso aderente. Não tinha peso, a locomotiva era leve para aquela potência. Então, o que acontecia? As rodas patinavam. Então, houve épocas, né, essa história ferroviária, que algumas invenções foram feitas para colocar a roda que entrava em contato com o trilho, roda dentada. E isso acontece até hoje em algumas ferrovias aqui no Brasil. Nós temos uma subida da serra numa linha da MRS, onde nós temos 2 trilhos, normalmente, mas no meio a gente tem um sistema de cremalheira. Esse sistema de cremalheira nada mais é do que na via eu ter aí os dentes, e na locomotiva, além das próprias rodas terem também aí o seu torque, né, a sua tração, nós temos no centro uma roda dentada que vai encaixar nesses dentes que estão na via, e a gente vai então fazer esse movimento. Posso depois mostrar uma foto para vocês, eu tenho uma foto disso. Tá? Se alguém tiver interesse, me cobra que eu mostro. Então, eu tenho isso até hoje, sistema de cremalheira, né? Outros sistemas, por exemplo, para ajudar a vencer esse aclive, é um sistema de cabos de aço tracionando. A gente pode ter um cabo de aço ajudando aí na tração tracionando. Sistema funicular pode acontecer também. Mas a diminuição do peso aderente, né,
Tem também aí a ocorrência de trepidações nos trilhos. Isso vai gerar a diminuição do peso aderente, tá? Trepidações nos trilhos é um defeito, né? Que vai gerar na redução aí do peso aderente. Deficiência de nivelamento da via, mau balanceamento das rodas, tudo isso aí pode ocasionar diminuição do peso aderente, inclusive uma locomotiva mais leve. Nesse caso aqui, nessas causas que estão sendo apresentadas, está sendo considerado que a locomotiva tem seu peso adequado, seria uma coisa diversa. Bem, lá na locomotiva, nós temos os pontos, né? A gente não chama de marcha, a gente chama de pontos. E esses pontos seriam semelhantes aí às marchas, né? Esse esforço trator, então, ele varia em função das diferentes velocidades enquanto eu faço a mudança desses pontos. É como se fosse a primeira, estou engatando a primeira, aí a velocidade crítica, a gente já viu que é quando tem uma velocidade mais baixa. Então, veja que quando você vai lá naquela equação, né, F é igual a 273, se não me engano, vezes a potência dividido pela velocidade, né? Então, o que ocorre? Quando você vai aumentando a velocidade, essa força vai diminuindo para cada ponto. Você tem um ponto, uma marcha, você vai aumentando a velocidade, ela vai reduzindo. Aqui é a mesma coisa. Então, você faz a mudança de ponto para você, né? Porque veja o seguinte, você está no ponto 1, por exemplo. O primeiro ponto aqui, ó. Você tem uma redução da força trator. Porque você já ganhou velocidade, você já saiu lá da velocidade zero. Nesse ponto, eu tenho que mudar de ponto. Nessa situação, eu mudo de ponto. Quando eu mudo de ponto, o que eu faço? Eu estou aumentando a força tratora. Certo? E aí, novamente, eu vou ganhando velocidade, ela vai reduzindo. Aí eu mudo novamente. Existe, então, uma curva, que é essa que está plotada em verde aí, que seria a curva ideal. Né? Mas veja que é o que acontece no nosso carro, muito semelhante ao que acontece no nosso carro, né? Não sou engenheiro mecânico, tá, pessoal? Aqui, né, não é muito a minha praia, mas aí eu acho que não tem grandes dificuldades, não deve ser algo muito diferente disso. Então, vamos lá, esforço trator versus, né, aderência versus resistências. Ó, então, para termos movimento, o esforço trator ele tem que superar as resistências ao movimento. Muito claro, é o cabo de guerra que eu exemplifiquei. A aderência, por sua vez, ela também tem que ser maior do que a resistência ao movimento. Se a aderência for maior do que o esforço trator, ok. Porém, se a aderência for muito maior, a locomotiva pode estar excessivamente pesada, gastando combustível sem necessidade. A aderência é em função do peso. A locomotiva não derrapa, né? Se a aderência for maior do que o esforço trator. Agora, se o esforço trator for maior do que a aderência, também está ok. Porque eu tenho que chegar com esse esforço trator, porque eu vou controlar esse esforço. A máquina, ela tem lá a sua potência máxima, mas eu não preciso chegar na potência máxima da máquina. Então, geralmente, o esforço trator vai ser maior do que a aderência, mas veja a diferença. Para conseguir ter operação sem a patinação, a aderência tem que ser maior do que o esforço trator. Então, existe uma diferença aí, tá? Então, ok também, é uma condição ideal. Porém, o esforço trator será limitado pela aderência, porque né, maior vai patinar. Ó. Aumentar muito o esforço trator em relação à aderência é desnecessário e desperdiça combustível. A locomotiva pode derrapar. Tá? Então, entendido isso, ó, a aderência em cada eixo motriz, agora a gente vai entender o seguinte. As locomotivas a vapor lá no início, mostrei um vídeo para vocês na última aula das braçagens, se eu não me engano. A gente vai ter aí a locomotiva a vapor, que tinha toda aquela potência ali na caldeira. Isso através de um sistema aí de sistema mecânico. Eu tinha as braçagens que dividia a tração nas rodas. Atualmente, com as locomotivas diesel-elétricas, eu tenho um motor de tração em cima de cada eixo trator. Certo? Então, eu já consigo fazer uma espécie aí de uma tração distribuída em cada eixo trator. Eu vou dividir isso. Tá? Então, ó, a aderência em cada eixo motriz depende do peso da locomotiva, do atrito entre o trilho e a roda e do esquema de distribuição dos eixos motrizes.
Não se deve analisar a aderência versus esforço trator em eixos que apenas distribuem peso, não motrizes, porque algumas locomotivas elas vão ter eixos apenas para distribuir peso, não vão ser eixos motrizes. Tá? Se vocês lembrarem lá da primeira aula, da notação White, né, a gente tinha situações como essa. Por exemplo, lá a locomotiva 242. Lembram disso? Ou seja, a gente tinha algumas rodas, né? Aqui eu tinha um eixo. Inclusive, foi uma questão da prova. Nós tínhamos um eixo, só o peso, 2 eixos, porque aqui a notação White vai contra as rodas, né? Então, 4 rodas, 2 eixos. 2 eixos motrizes, e nós tínhamos aí mais um eixo apenas, um eixo não motriz, um eixo apenas com o peso. Então, nós tínhamos esse tipo de situação. Tá? Então, tá aqui, um esquema bem simples, a gente tem aí os pontos, tá? Eu vou passando os pontos, vou tendo, então, aí, entre aspas, as marchas aí da locomotiva, tá? Vamos, então, para a aderência. Nós vimos lá a força tratora, agora vamos para a aderência. A aderência pode ser definida como a resistência que se opõe ao escorregamento de um corpo sobre o outro. Então, novamente, né, a resistência que se opõe ao escorregamento de um corpo sobre o outro. No caso aí do contato roda-trilho, né? E ela pode, então, ser caracterizada como um atrito que ocorre antes que haja o deslocamento. Se iguala ao atrito estático por roda. Então, né, a força aí de aderência estático, depois a gente vai colocar ela dinâmico, né, vai ser aí o PAD, que é o peso da roda, peso aderente, né, vezes o coeficiente de aderência, estático no caso. Tá? Então, muito simples, você tem o peso aderente, né, vezes o coeficiente de atrito. Muito semelhante àquela equação, né, da FAT, força de atrito, que é igual a normal multiplicado vezes μ. Lembrem lá? Muito simples. Só que nesse caso aqui é o peso aderente, aqui é o coeficiente de atrito, o coeficiente de aderência entre a roda e o trilho. Vamos lá. Ó. Ao se perder a aderência, ou seja, essa força aderência, né? Por exemplo, deslizamento da roda sobre o trilho por uma graxa. O esforço trator útil, ou seja, aquele que efetivamente está puxando os vagões, ele é anulado ou parcialmente perdido. Então, pensa o seguinte, você está lá com o seu... Você está lá com o seu vagão, com a sua locomotiva, tracionando o seu vagão. E está realmente tracionando, está puxando, está puxando, está puxando, está puxando. Em dado momento, tem um ponto lá que tem um óleo. Nesse momento, que está já acontecendo a tração, a roda desliza. Ou seja, essa força tratora útil, ela é perdida nesse dado momento. Então, pode acontecer de você ter a coisa em movimento, e aí a roda patina, e aí, novamente, tem aderência. Anda mais um pouco. Patina, anda mais um pouco. Patina, anda mais um pouco. Eu vou ter meu trilho, às vezes, todo marcado por pontos de patinação. Então, não vou ter um ponto único ali que a roda patinou sobre os trilhos. Às vezes, isso vai andar alguns metros, né? Você percebe que a locomotiva ela patinou de tal ponto A até o ponto B. Certo? Aqui tem uma tabela dos coeficientes de aderência entre a roda e o trilho. São os coeficientes estáticos, tá? Então, veja o seguinte, ó. 0,33, trilho completamente seco ou lavado pela chuva. Trilho seco e limpo, isso vai reduzindo, ó, lá embaixo, trilho com óleo. E existem alguns modificadores de atrito, então, uma espécie de uma graxa que a gente passa aí no topo do trilho, mas não é para reduzir o atrito, é para controlar o atrito, tá? O contato roda-trilho, então, ele é uma elipse de contato, tá? Então, tá aqui uma foto do lado direito, dessa roda com trilho. Esse ponto, então, que vai acontecer toda essa magia aí. E tem o coeficiente de aderência dinâmico. A gente estava falando lá, então, a gente vai ter a força dinâmica, né? A estática era dada para aquela equação anterior. Que é o peso aderente vezes o coeficiente de atrito que eu tinha lá. Bem, o coeficiente de aderência apresenta-se inversamente proporcional à velocidade, em virtude dos seguintes fatores. Então, a gente tem a equação
né? A força dinâmica eu tenho igual a força estática, e ela é dividida por 1. Até então, tudo bem, 1 igual a outra. Mais 0,01 vezes a velocidade. E o que essa equação está me mostrando? Se essa velocidade é 0, a força dinâmica é igual a estática. Para a velocidade igual a 0, porque vai anular, vai ficar E sobre 1. Esse aqui fica igual a 0. Se a velocidade for igual a 0. Agora, se a velocidade for aumentando, o que acontece? O meu denominador aumenta, consequentemente, né, a minha dinâmica aí, ela diminui em relação àquela estática que eu tinha. Então, voltando aqui na estática, eu tinha a força de aderência estática, né? Para a velocidade igual a 0, ela é igual à dinâmica. À medida que a velocidade vai aumentando, essa força estática é dividida pelo um coeficiente em função da velocidade. Então, a minha força de aderência dinâmica, ela vai reduzindo. É isso que está mostrando aqui nessa equação. Bem, então, o coeficiente de aderência apresenta-se inversamente proporcional à velocidade, em virtude dos seguintes fatores. Desigualdade da superfície em contato, que ocasiona choque e vibrações, reduzindo, consequentemente, os valores do coeficiente de aderência. Pequenas diferenças no diâmetro de roda, e aí outros pontos que depois eu só leio aí. Bem, mas ela é em função da velocidade, certo? Alguns efeitos da perda de aderência. Como eu já expliquei, você pode ter uma perda de aderência por um ponto lá que está com atrito muito reduzido, né? Redução, até mesmo perda da força de tração. Aquilo que você estava conseguindo tracionar, você não consegue mais. Você vai ter choques internos na composição, isso não é bom. Tá? Problemas nos motores elétricos e geradores. Desgastes anormais das rodas e nos trilhos, como já mostrei até foto no caso do trilho. Sobreaquecimento súbito das rodas, com consequências muitas vezes graves. Você pode gerar um acidente ferroviário. Tá? Então, você tem esse tipo de situação quando você tem a perda de aderência. Como que eu aumento, então, a aderência, já que eu não quero perder essa aderência? Eu posso lançar areia sobre os trilhos, e é um artifício utilizado porque nós temos o areeiro das locomotivas, lá na cabine tem um botão que o maquinista aperta e lança uma areia, uma granulometria controlada ali na região da roda com o trilho, para melhorar a aderência na hora que o trilho está partindo, né? É um dispositivo que é utilizado, então lançar areia sobre os trilhos. Nada impede que você possa fazer isso na mão. Um dia você estiver lá no trecho, o trem parado, o areeiro entupido, você lança uma areia com a mão, você pode aumentar o atrito, você, por consequência, está aumentando a aderência. Você vai aumentar a aderência, né? A força de aderência estática, mas aí depois você, como ela é dividida pelo aquele coeficiente, mas, consequentemente, lá na frente você vai estar alterando a força de aderência dinâmica. Você pode lançar jatos de água quente para remover óleos dos trilhos. Você pode tornar todos os eixos da locomotiva motores. Olha que interessante. Pega a locomotiva e coloca todos os eixos motores. Com isso, você reduz o esforço trator em um eixo principal. Pensa na seguinte situação, você está apenas com um eixo, com toda a potência do motor, apenas em um eixo. Nesse caso, você tem toda a força tratora, que com certeza vai ser maior do que a aderência. Aí voltam aquelas considerações iniciais que eu já mostrei. Por isso que as locomotivas a vapor, antigamente, tinham as braçagens, para a gente fazer essa divisão. Né? Então, a gente distribui toda essa potência, né, da locomotiva em eixos, tratores. Então, você compatibiliza isso aí com a aderência. Tá? É uma forma de você aumentar a aderência. Aumentar o peso atuante sobre os eixos. Você vai aumentar o peso da locomotiva. É uma forma de você aumentar a aderência. Se você olhar aqui na equação atrás, ó, tá vendo que a força de aderência ela é em função
do peso da roda. Então, se eu aumento o peso da locomotiva, eu estou aumentando a força de aderência. Então, é um artifício. Só que aí você vai estar transportando mais peso morto, né? Você vai estar consumindo mais combustível. Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise. Será que compensa? Até qual momento é interessante aumentar o peso morto da locomotiva? Bem, então tem uma foto, na foto aqui do lado direito a gente vê um tubo, esse tubo é que vai carregar areia, na ponta aqui ele é achatado, então a gente tem aí o lançamento de areia justamente na interface contato roda-trilho. Nessa foto principal aqui é uma foto que eu tirei num dia justamente que a locomotiva estava derrapando, ela não subia, o areeiro estava entupido, esse tubo aqui estava entupido, por exemplo, e aí a gente fez o lançamento na mão mesmo de uma areia. Conseguimos sair com o trem de lá. Aqui na locomotiva a vapor, a mesma coisa. Tem o tubo, né, de lançar areia para aumentar essa aderência. E aqui a gente tem as braçagens, que vai fazer aí a distribuição nas rodas, como eu já mostrei em outro vídeo, essa meia-lua aqui para fazer o equilíbrio, né, com a braçagem. Então, você pode fazer o lançamento da areia sobre o trilho dessa maneira. A Patrícia pergunta aí no chat, essa areia é qualquer tipo ou existe uma certa granometria? Não, tem uma granometria, né? Uma areia mais fina aí, que você lança para você aumentar. Bem, o vídeo das braçagens já tinha mostrado antes. Vou só mostrar aqui o início. Ó. Lá daquele canal Decapô, tá? Então, eu recomendo aí vocês. E aí, pessoal do as braçagens. Então, depois vocês assistam o vídeo no canal aí, eu recomendo, tá? Tem um vídeo também sobre a tração. Esse vídeo aqui eu acho que eu vou passar. Vamos lá. Lá do canal, tá, pessoal? elétricos. Os motores de tração pertencem à parte final do conjunto de transmissão de movimento e transformação de energia de uma locomotiva dieselétrica. Os motores de tração têm um papel fundamental, que é receber energia elétrica gerada pelo gerador principal e transformar em força de tração para a locomotiva. A transmissão ocorre diretamente pelo acoplamento do eixo do motor de tração à engrenagem do rodeiro. Então, só que eu quero mostrar. Então, nós temos, então, o rodeiro, né? Que vai ter o eixo motriz. Então, você vai ter o diesel lá em cima, que é um gerador, os cabos elétricos mandando essa energia para o motor de tração. Esse motor de tração, então, ele vai estar acoplado aí, de alguma maneira, para você fazer esse giro na roda. Motriz. Tá? Conforme motores de tração, em via de regra, são resfriados. Então, é isso que você vai ter. Bem, vamos então para as forças resistivas. Nós temos então, nesse momento, já entendido que nós temos uma força de tração, né, que a gente vai chamar de força tratora. Ela vai ter um balé aí com aderência, né? Do outro lado desse conjunto, a gente tem, então, as forças resistivas. Essas forças resistivas, a gente vai, então, somar, né? E a força de tração tem que ser maior do que as forças resistivas, senão eu não consigo tracionar os vagões. Então, quais são essas forças resistivas? Né? Elas podem ser permanentes ou normais, como os atritos dos rolamentos dos vagões, resistência do ar. Numa região que venta muito, por exemplo, eu posso colocar isso no cálculo. Lembre-se que o trem, ele é muito comprido, então eu tenho um paredão aí sofrendo influência do ar. Tem uma foto em algum lugar aí de um trem que caiu de uma ponte, inclusive, em função do vento lateral. Elas podem ser geométricas, em função das curvas, principalmente aquelas curvas de raios fechados, e das rampas. Tá? Uma rampa muito ascendente, ela vai ter aí ela vai gerar uma força resistiva. E forças acidentais, eventos não previstos, defeitos no material rodante, na via permanente, né, e inerciais aí. Bem, a primeira força inercial, então, vai ser a da resistência das locomotivas.
Ela é dada por essa equação aqui, ó. Tá? É conhecida como equação de Davis. Essa equação, então, é só jogar os valores, ó. Você tem o W, que é o peso médio por eixo em toneladas, está aqui o W. Você tem a velocidade, só que para essa equação, como é uma equação empírica, a gente tem que lançar os valores conforme as unidades lá do inventor dessa equação empírica. Então, a velocidade eu tenho que jogar em milhas por hora. Então, tem que fazer as devidas conversões. Né? Então, tem aqui de novo a velocidade, de novo aqui o W e o N. Esse N é o número de eixos do veículo. Então, tá aí. Bem, essa equação empírica, ela foi desenvolvida da seguinte maneira. Essa primeira parte é o atrito dos mancais. Essa segunda parte, voltando, é o atrito nos frisos das rodas. E a terceira parte é a resistência do ar. Veja que ele tem uma área aqui, ó. Essa área, então, é a área frontal do veículo. Então, você tem aí atrito, né? Mais uma vez, resistência do ar, atrito, e atrito, né? Uma vez dos mancais e outra vez aí das rodas. Então, é basicamente vento e atrito. Essa equação, então, é uma equação empírica, tá? De Davis para as locomotivas. Existe, então, a equação para os vagões. Então, a equação de Davis para os vagões. Mais uma vez, atrito lá dos mancais, atrito do roda-trilho e a área de vento dos vagões. Tá? O que muda de uma equação para outra é esses coeficientes que estão aqui em vermelho. É o que muda de uma equação para outra. Não precisa de decorar a equação. Tá, gente? Outro detalhe. Essa resistência que essa equação está dando, ela é dada em libras por toneladas. Né? Então, a gente tem aí depois a necessidade de fazer uma conversão. Mais à frente eu vou fazer um exemplo de exercício, então a gente vai ver como que a gente faz essas conversões. Tá? Outro tipo de resistência que nós temos é a resistência de inércia. Ela corresponde à reserva de potência que se deseja da locomotiva para uma eventual aceleração. Ela é estimada através dessa equação. Então, você tem aí, ela vai me dar o resultado em kgf por tonelada, já é o que a gente quer, tá? E ela é dada aí 4 vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, sobre aí um segmento a ser percorrido. Outro tipo de resistência é a de rampa. Ela é responsável por equilibrar a componente do peso que atua no sentido contrário ao movimento da composição ferroviária nas rampas. Tá? Então, é em função aí da força-peso, né, da componente da força-peso na rampa. E apesar que eu posso calcular ela, né, tem uma equação geral aí que é 10 vezes a inclinação da rampa. Também, desse jeito, uma equação empírica vai dar aí o resultado em kgf por tonelada. E essa inclinação da rampa em porcentagem. A gente vai fazer um exemplo já já. E a resistência da curva. Tá? Ó, ela é dificuldade, porque na curva, o que acontece? Aqui tem uma foto de um truque. Né? Na curva, essa flange aqui, ó, essa flange da primeira roda desse truque, que vai entrar em contato com o trilho externo, ela vai bater aqui e vai ter um arraste dessa roda. Isso gera um atrito. E esse atrito tem aqui um dado ângulo de ataque, que eu gero uma reta, outra reta aqui, então tem um ângulo de ataque. Quanto maior esse ângulo de ataque, pior. Em tangentes, a gente fala que esse ângulo de ataque tende a zero, né? Porque não tem uma curva, né? Mas eu tenho um certo movimento ali normal da composição. Mas essa resistência, então, em curva, ela tem 2 equações. Uma equação empírica também para a locomotiva e uma equação empírica aí para os vagões. Tá? Então, ela representa, o resultado dessas equações empíricas vai dar aí em kgf por tonelada. Ok? Ela representa a dificuldade que o veículo ferroviário apresenta ao escrever em curva. Ok? Então, ela é influenciada pelo tipo de truque, né, da distância entre os eixos, pela bitola da via e pelo raio da curva. Quanto menor o raio da curva, maior essa resistência. Então, veja que nas equações, ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a resistência. Quanto menor o raio, maior a resistência. Tá? Então,
praticamente o raio que vai governar esse problema aí. Ok? Essa resistência, olha que interessante, pessoal. Eu encontrei uma resistência aqui em curva, não encontrei? Prestem atenção nisso, porque isso aqui vem todo projeto de ferrovia. Vamos supor que eu tenho um raio de curva. Aqui, ó, vamos supor que eu tenho um raio de curva de 500 metros. Só para poder cortar aqui. Ó. Então, corta esse, corta com esse. Veja que o RC, então, do vagão ficou diretamente em função de B. B é a bitola da ferrovia. Tá? Então, o que acontece? Eu consigo calcular esse RC. Se eu voltar nessa equação aqui anterior, veja que eu tenho uma resistência em curva. Vamos supor que essa resistência aqui me deu 1 tonelada. Certo? Quando eu volto nessa equação, que é uma resistência por rampa, vocês concordam comigo que vai ter uma inclinação tal qual essa inclinação, ela vai me dar também uma resistência de 1 tonelada? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso pegar uma resistência gerada em curva e converter essa resistência em rampa. Certo? E aí, nos projetos de ferrovia, você vai ter o termo rampa compensada. Você está transferindo a resistência da curva para uma resistência em rampa. Você está inclinando mais a rampa virtualmente para falar, né, que isso aí está embutido numa resistência de curva. Então, se você entrar no site da Valec agora, lá no site da Valec você tem as normas da Valec. Você baixa lá a norma de projeto. Você vai ver lá que na norma de projeto vai ter 2 rampas. A rampa descompensada e a rampa compensada. A rampa compensada, ela está incluindo a resistência da curva de menor raio, a curva crítica da ferrovia, a curva de menor raio, que gera uma resistência, está convertendo isso em uma inclinação. E somando com a maior inclinação que eu tenho na via. Isso, então, é chamado de rampa compensada. É um termo muito utilizado aí nas ferrovias. Tá? É uma conversão de resistência. Eu converto uma resistência da curva em uma inclinação de via. Entenderam isso? Eu pego esse RC, igualo a esse RC, isolo o I e acho o I. Esse I, por exemplo, que vai dar lá, por exemplo, 0,5%, né? A rampa máxima já era, por exemplo, de 1%. Então, a rampa descompensada é 1%. A rampa compensada é 1,5%. Isso quer dizer que 0,5% é a resistência de uma curva que equivale a uma rampa de 0,5%. Entenderam isso? Isso aparece muito em projeto, tá? Por isso que tem que entender essa relação. E tem as outras resistências, que a gente chama de resistências parasitas, que são as resistências ao movimento normal do veículo. O veículo ele vai se movimentar nos 3 planos, tanto no eixo Y, que vai gerar aí uma batida lateral nos trilhos, vai também ter um movimento aí de galope no eixo Z, e movimentos no eixo X, de tração, compressão. Então, esse vagão ele fica o tempo todo se movimentando. E quando essa roda, por exemplo, bate nos trilhos, já está gerando uma atrito lateral. Quando por algum motivo, você tem aí uma força contrária ao movimento no eixo X, você tem uma necessidade de aumentar o esforço trator para manter o movimento. Então, ao tempo todo, você vai ter esse trem se movimentando. E eu vou ter, ó, o rolls, que é esse tipo de situação, né? Em relação ao eixo X, em torno do eixo X, eu tenho a rotação em torno do eixo, conhecido pelo nome de rolls. O vagão fica balançando, né? Ora para um lado, ora para o outro. Aqui no vagão tem 2 dispositivos que são chamados de ampara-balanço. Esses dispositivos são tocos, vamos dizer assim, e quando o vagão balança demais, a caixa do vagão bate nesse toco e não deixa ele balançar muito. Isso fica no topo da travessa central nos 2 eixos, né? Depois eu posso mostrar foto disso para vocês também. Então, isso é um ampara-balanço. E nós temos o movimento de translação, para frente e para trás, né? Que é o movimento de galope. Esses movimentos, então, geram resistências. No eixo Y, também temos o movimento de galope,
né? E nós temos aí o que a gente chama de movimento de Lacet, né? Que é um movimento normal aí. Eu acho que esse que é o de Lacet. Eu confundo esses nomes em relação ao movimento normal aí, que o trem vai ter mesmo em tangente. Essa configuração, os eixos ficam o tempo todo se movimentando, gerando choques laterais aí contra os trilhos. Certo? Então tem aí outro movimento em relação ao eixo Z, que é o das molas, né? Você tem aí as deformações, as geométricas na via permanente, aí o eixo de molas também vai ficar balançando. Então você tem esse movimento nessas três direções que vão gerar, então, resistências também. Essas resistências são mais difíceis de você estimar. Então, apesar que a gente sabe que elas existem, a gente usa mais aquelas outras equações. Nada que você não pode fazer uma simulação, você faz uma simulação em um vagão, em um software específico para isso. Veja aqui nessa simulação, você tem os vetores, né? E esses vetores, então, vão te dando esses esforços ao longo aí de uma via. Então, você consegue estimar esses esforços, então, e fazer a somatória naqueles esforços. Outro tipo de simulação que eu também consigo fazer. Então, perceba que eu tenho, já no software chamado Vampire, então eu tenho esses movimentos que vão gerar forças laterais. Tá? Em função de defeito de via, etc. Então, determinar a lotação do trem é determinar a quantidade de vagões que comporão o trem. Né? Isso depende, então, das características da via, porque vocês viram que isso vai gerar resistências, e dos equipamentos, porque eu tenho a resistência de cada tipo de vagão em função da área desse vagão, né? Em função da resistência dos mancais de cada um desses vagões. Então, em geral, é determinar quantos vagões é possível tracionar para cada locomotiva, considerando uma força de tração e as resistências. Então, saindo daquela notação light que eu tinha apresentado para vocês, que era, por exemplo, 2, 4, 2, aqui nós temos uma nomenclatura diferente. Essa nomenclatura é dada da seguinte maneira, pessoal. Tudo que é eixo trator, a gente vai usar uma letra do alfabeto agora. Tá? E agora a gente vai usar eixo, não mais roda. A notação light era roda. Então, 2, 4, 2, né? Eu tinha 2 rodas, 4 rodas, 2 rodas. Ou seja, um eixo, 2 eixos, um eixo. Essa notação agora aqui, ó, é uma notação da UIC, é diferente. Nós temos 2 eixos livres, que não tem esforço trator, um C. O C não é a terceira letra do alfabeto, ó, A, B, C. Então, eu tenho um truque, né, com 3 eixos tratores. Outro truque com 3 eixos tratores e mais um truque com 2 eixos não tratores. Então, uma locomotiva, um CC1, eu tenho esse tipo de configuração. Tá aqui, ó. Esses centrais aqui são os tratores. Uma CC, também essa configuração. Uma BB, essa configuração. Né? B é a segunda letra do alfabeto. Como é uma letra e não é um número, eu tenho, então, eixos tratores. Então, rodas com tração. Entendeu essa nomenclatura? Então, cada locomotiva eu posso dar esse tipo de nomenclatura. Então, vamos para um exemplo. Ó, calcular a lotação de uma composição ferroviária. Antes de eu iniciar, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Nesse exercício agora, eu acredito que vai consolidar as informações. Mas alguém tem alguma dúvida? Acredito que não, então. Então, vamos lá. Ó, calcular a lotação de uma composição ferroviária a ser rebocada por uma locomotiva dieselétrica BB. Então, ela tem um truque com 2 eixos motores, um outro truque com 2 eixos motores, né? E está aqui a minha locomotiva em cima, ok? Essa é a BB. Essa BB, ela tem peso de 68,94 toneladas. É uma locomotiva bem antiga. Tá? Pouco peso, BB ainda, né? Em uma linha de bitola métrica, onde o trecho possui uma rampa de 2,5%, ou seja, uma rampa muito forte, tá? E um raio de curva muito fechado, um raio de curva de 80 metros. Então, de imediato, só de ver esse enunciado aqui da questão, a gente vai entender que vão ser poucos vagões que essa locomotiva vai conseguir tracionar. Porque a rampa é muito forte, a raio de curva muito fechado e uma locomotiva, né,
com pouco peso aderente, uma BB apenas. A base rígida da locomotiva em questão é de 2,4 metros. Os vagões a serem rebocados apresentam 36 toneladas de carga útil e 14,3 toneladas de tara. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, vai dar 50,3 toneladas, né? Cada vagão carga mais peso. O esforço trator contínuo da locomotiva ocorre na velocidade de 12 km por hora e sua potência é de 875 HP. E ainda tem um fator de eficiência desse motor aí de 82%. Tá? Opa. A área frontal da locomotiva é de 110 pés quadrados, então aqui já foi dado na unidade que a gente joga lá naquela equação para achar a resistência, e dos vagões é de 85 pés quadrados. Se fosse o caso, eu fazia as devidas correções. O trilho está limpo e seco, isso aqui vai me dar o atrito no trilho, certo? Então, isso aqui é um exercício muito simplório para a gente ver como é que faz a lotação da composição. Então, vamos lá. A letra A, eu vou determinar o esforço trator das rodas motrizes da locomotiva. Então, eu jogo a equação. A equação geral era essa, né? Então, eu jogo a potência, 875 HP, só que com uma eficiência de 82%. Então, 0,82 dividido por 12 km por hora. Isso aqui vai me dar o quê? 16.337 kgf, que é a força, né, tratora que eu tenho disponível para essa locomotiva. Só que ela é uma BB, não é? Ela tem quantas rodas? Ela tem um eixo, dois eixos, motriz, outro eixo, outro eixo. Então aqui eu tenho duas rodas, duas rodas, duas rodas, duas rodas. Então 4 mais 4 tem 8 rodas motrizes. Então se eu pegar esse valor aqui, ó, 16 dividido por 8, vai dar 2. Então por isso que está dando esse valor aqui por roda, porque é uma BB. Entendeu? Por isso que de 16 ao todo da máquina, para a roda, cada roda vai me dar essa força motriz. Tá? Então, agora vamos determinar, né, a força de aderência na BB. Né? Então, na locomotiva BB, todas as rodas, né, têm tração. Se fosse outro tipo de locomotiva, tinha que fazer um outro tipo de cálculo. Mas vamos entender primeiro aqui da BB, que é mais fácil. Então, olha, toda a locomotiva, né, ela vai me dar um peso aí de 68 mil quilos. Se eu voltar aqui no enunciado, ela tinha, ó, 68 toneladas, né, 68,94. Então, 68.940 toneladas, né, vezes esse coeficiente aqui. Esse coeficiente é o quê? Essa multiplicação é a força aderente estática, que é o peso vezes o coeficiente. Esse coeficiente 0,22, aqui o trilho está limpo e seco. Se eu voltar lá atrás, ó, uma tabela, ó, o trilho está limpo e seco. Então, 0,22. Então, eu fiz o cálculo que da força de aderência estática. Você tem que fazer ela dinâmica, tá? Então, tá aqui, ó. 0,22. Para fazer ela dinâmica, eu vou fazer 1 mais 0,01 vezes 12, porque nessa velocidade aqui que está sendo desenvolvido o problema, tá? Ou seja, eu tenho uma força de aderência de 13.541. Olha, compara a força de aderência com a força tratora. A força tratora, ela é maior do que a força de aderência, não é? Se eu comparar uma com a outra, se eu estiver na potência máxima da locomotiva, a roda consegue derrapar. Então, nesse caso, o que vai limitar é a aderência, são os 13.000. Se eu pegar essa força aqui e dividir por roda, eu vou ter 1.692 kgf por roda. Então, essa força tratora, ela é maior do que a aderente. Então, olha o texto que está aqui em vermelho, ó. Diante dos resultados, o esforço trator é limitado pela aderência, ou seja, eu não posso usar os 16.000 disponíveis. Infelizmente, eu vou ter que usar, né,
os 13 mil disponíveis. Ou seja, aqui já tem uma condição que eu poderia fazer uma melhoria, adicionar mais um eixo trator, né? Aumentar o peso aderente. Se eu aumentar o peso da locomotiva, vai dar uma diferença, porque veja aqui, ó, na equação tem o peso da locomotiva. Se eu aumento o peso da locomotiva, vou aumentar a força de aderência. Então, ou seja, nesse caso, para essa mesma potência de motor, eu poderia aumentar o peso aderente, aumentar o peso da locomotiva, até que se iguale a essas condições aqui também do trilho, né? Bem, vamos lá. Então, diante dos resultados, o esforço trator limitado pela aderência. Se fosse uma 1BB1, ou seja, tivesse duas rodas aí, só para distribuir a força, ó, a força de aderência em relação aos eixos motrizes seria 13.000. Ó, aqui eu tinha pego os 13.000 e dividi por 8 para achar uns 1.000. Nesse caso, se eu tivesse uma 1BB1, eu ia pegar apenas 4 eixos, né, 4 eixos motriz em relação aos 6 totais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 4 aqui, ó, estão na equação, em relação aos 6. Ou seja, seria pior ainda, ó, ia para 9.027. Ou seja, eu teria, em vez da BB, que me dá 1.692 kgf por roda, aqui eu teria apenas 1.128 kgf por roda motriz. Perceberam, então, como que eu altero, né, a aderência apenas colocando eixos a mais numa locomotiva ou tirando? Ou seja, a BB é mais eficiente que a 1BB1, nesse caso em específico. Tá? Nesse caso em específico. Vamos lá, vamos continuar. Ó. Cálculo das taxas de resistência. Vamos calcular a resistência da locomotiva, que é dada para aquela equação empírica. O que ocorre, então? Eu só substituo os valores. O W não era o peso por eixo, a BB não tem apenas 4 eixos, então eu vou dividir por 4. Aqui está sendo multiplicado vezes 1,1, porque está sendo considerado uma sobrecarga de 10%. Tá? Nada que interfira no entendimento geral do meu problema. Ou seja, o W ele vai ser 18,96 tonelada-força. Vou jogar ele aqui na equação. Tá? A velocidade eu tenho que converter para milhas por hora, porque a equação tem que ser dada, ela é empírica, tem que ser dada nessa unidade. Então, era 12 km por hora, fazendo as devidas conversões, né? Eu tenho aí 7,46 milhas por hora. Está aqui o fator de conversão. Então, jogo essa velocidade também lá na equação. Então, 1,3, que multiplica 29 dividido por 18,96, aqui já com 10%, né? Vezes 0,03, vezes a velocidade em milhas por hora. E o A é a área, né? Essa área foi dada no enunciado do problema, a área frontal da locomotiva em pés quadrados. Vou chegar a um valor de resistência agora em libras por tonelada de 3,25 libras por tonelada. Só que todas as outras resistências vão me dar um resultado em kgf por tonelada. Então, eu tenho que fazer a conversão para essas unidades se conversarem. 1 quilo é igual a 2,2 libras. Então, fazendo essas conversões, eu chego que essa resistência por tonelada de locomotiva é 1,47 kgf. Cálculo das taxas de resistência agora dos vagões. Mesma coisa, né? Só que agora é aquele 50,3 dividido por 4 eixos. Multiplicou vezes 10% aqui, chegou nessa tonelagem por eixo. Tinha a área frontal dos vagões no enunciado do exercício. Calculei, a velocidade já tinha sido calculada no slide anterior. Jogo na equação, achei em libras por tonelada, faço a conversão, achei em quilograma-força por tonelada. Então, eu tenho agora a resistência por tonelada, tanto da locomotiva, 1,37, do vagão, 1,71. Ou seja, a resistência do vagão está maior do que a da locomotiva. Vamos calcular as resistências. Vamos lá, resistência da curva. O raio da curva no enunciado foi de apenas 80 metros, ou seja, vai dar uma resistência significativa. Faço o lançamento dos valores na equação, tá? Eixo rígido, bitola, né? Esse 3,8 vem da própria equação. Raio de curva
acho o valor na equação, 9,2 kgf por tonelada. Certo? Esse cálculo tem que ser feito tanto para a resistência de curva da locomotiva e dos vagões. Se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver que tem duas equações, uma para as locomotivas, outra para os vagões. Então, faço o cálculo para os vagões, acho, então, a resistência também por tonelada. Então, deu 6,25 aqui para os vagões e 9,2 para a locomotiva. Calcula a resistência de rampa. A rampa era de 2%. Então, 10 vezes 2,5 deu 25 kgf por tonelada. Bom, agora é muito simples. Você tem aí, ó, a locomotiva pesa 68,94 toneladas, que vai multiplicar as resistências da locomotiva. Tá aí, ó, 1,47. Esse 1,47, se eu voltar aqui, ó, então, 1,47, deixa eu... 1,47, que foi a resistência normal da locomotiva. Somei com 9,2, que foi a resistência da curva da locomotiva, está aqui em cima. E somei com 25 kgf por tonelada, que é a resistência de rampa na locomotiva. Então, veja que isso aqui é da loco, multiplicado, então, vezes a resistência da loco. Então, a loco tem uma resistência de 2.459 kgf. Veja, então, que essa tonelada corta com essas toneladas aqui. Certo? Veja bem, eu não tinha lá uma dada força disponível, eu vou ter que subtrair dessa. Mas vamos seguir. Agora, do vagão. Olha lá, eu tinha... Nós vamos chegar lá no vagão. Eu tinha força útil, não era os 13.000 limitado pela aderência? E foi limitado pela aderência. Só que eu tenho de resistência da locomotiva isso aqui. Então, quando eu pego o útil e subtraio das resistências, sobra isso aqui para mim. Ó. Essa é a força disponível para eu puxar os vagões. Certo? Está disponível lá no engate. Taxa de resistência total dos vagões. Agora vamos lá dos vagões. 171, que foi calculado lá atrás, 6,25, mais 25. Que me dá uma resistência total de 32,96 kgf por tonelada. Certo? Se eu pego... Ó, a lotação é o seguinte, eu pego os 11.000 aqui disponível, né? E divido por essa resistência. Ou seja, vai me dar aí 336,25 toneladas. É isso que eu posso tracionar. Cada vagão pesa 50,3 toneladas. Ou seja, para essas condições, para essa locomotiva mais velha, para uma rampa forte, para esse raio fechado, eu poderia tracionar aí no máximo 6,68 vagões. Vamos adotar o número 7. Tá? Está aí no limite, mas eu vou conseguir tracionar apenas 7 vagões nessas considerações aí. Então, veja o seguinte, é uma das formas, na verdade, de eu fazer o cálculo de lotação. Tá? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Aqui. Existem locomotivas de potências menores, como as switchers, né, que são as manobradoras. Tá aí uma foto delas. Então, realmente, elas vão tracionar poucos vagões. Né, olha, essa aqui, por exemplo, ela tem só 1.500 HP. Atualmente, as locomotivas aí de cruzeiro, né, elas vão ter aí 4.400 HP. Lembra que eu fiz o cálculo como uma loco lá no exercício de apenas 800 e poucos HP. Né? Então, uma de 1.500 já ainda é uma antiga. Por isso que estava tracionando poucos vagões. Tá? Então, regras gerais para a formação dos trens. Né? Antes de qualquer trem sair da estação, o auxiliar de maquinista deve inspecionar cada vagão, verificar o correto posicionamento das torneiras das mangueiras de ar, porque senão eu vou ficar sem freio.
Condições da sapata de freio, para ver se não estão excessivamente gastas. Possíveis vazamentos de ar ao longo da composição. Tá? Os vagões mais pesados vão estar próximos às locomotivas, geralmente, então, variações não maiores do que 20 toneladas brutas. Cargas perigosas podem estar em posições diferentes, né? E o destino dos vagões. Então, aqui, mais uma vez, da Locotrol, já falei sobre isso hoje. Então, nós temos aí vários ganhos, né? Como combustível e redução nas distâncias de frenagem. Aqui eu já falei na outra aula de hoje. Vai para a aula gravada.